A gente conversar com um dos advogados mais respeitados da América Latina, Dr. Guilherme Colin. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Cláudio, boa tarde. Yasmin, boa tarde. Muito obrigado pela generosidade. Tu disse que eu sou um dos maiores advogados, né, da América Latina. Eu estou emagrecendo para perder esse... Para não ser tão grande. Estou querendo emagrecer para perder esse título. Para não ser um dos maiores, tá bom. Inclusive, eu recomendo que você assista até o final da entrevista, porque além de ser um dos grandes advogados, também é um estrategista. Conheço dois estrategistas, o Winston Churchill e o Dr. Guilherme Colin. Olha, tu me colocar na mesma frase com o Winston Churchill, isso aí é uma injustiça tremenda para o Winston Churchill. Eu, no programa do Macalossi aqui, eu disse, né, que quando eu morrer, se eu puder encontrar lá do outro lado o Winston Churchill para conversar com ele, vai ser um prazer, um privilégio. Tá bom. Bom, a gente vai falar hoje sobre o cálculo de pensão de alimentos e a possibilidade justamente de prestação de contas. É isso mesmo que você ouviu. O tema de hoje fala sobre uma discussão que é muito antiga, critérios de cálculo da pensão alimentícia e também a possibilidade de você prestar, de quem recebe prestar contas, né? Falamos em entrevistas anteriores sobre a discussão de alienação parental, guarda compartilhada, convivência equilibrada, mas não havíamos falado ainda justamente sobre a pensão alimentícia. O Dr. Guilherme Colin vem divulgando o movimento Filho Não É Mobília, que tem como pauta principal o combate à alienação parental. E dentro dessas discussões, muitos operadores do direito defendem que o padrão seja convivência equilibrada, lógico, entre o pai e a mãe, sem ninguém pagar pensão, apenas dividindo as despesas fixas, mas isso não é consenso nem mesmo entre o membro do movimento divulgado pelo Dr. Guilherme. E hoje a gente vai discutir então sobre como é, na situação atual, o tratamento do tema sobre pensão alimentícia e como poderia ser. Doutor Guilherme, começo perguntando, sem entrar como deveria ser na prática, qual a posição judicial justamente sobre a pensão alimentícia? A posição jurisprudencial atual ainda está longe daquela que nós defendemos e ela consiste em reconhecer, predominantemente, ela consiste em reconhecer um domicílio básico, um dos genitores, que na maior parte das vezes é a mãe, isso é outra discussão, mas não é a pauta de hoje, e deixar que o outro genitor pague, aliás, determinar que o outro genitor pague uma pensão para o filho, que será administrada pelo genitor que tem a detenção da guarda. A pensão é fixada no trinômio, antigamente se falava muito no binômio, necessidade e possibilidade, hoje se fala no trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Como é que funciona, então, a distribuição? Se deve levar em conta na parte da possibilidade, na parte da necessidade, em primeiro lugar, a necessidade. Qual é o custo de vida daquela criança dentro do padrão de vida compatível com o padrão dos pais ou de quem paga a pensão. Então, algumas pessoas têm um contexto familiar que é compatível com o colégio particular, atividades extras, viagens, quem sabe, curso de idiomas, e um determinado tipo de roupa. E outras pessoas têm um padrão de vida diferente. Se leva em conta, para aquele padrão de vida, qual é o perfil, qual é o custo estimado. Se leva em conta, então, dentro desse custo estimado, quais são as despesas fixas. Colégio custa X, escolinha, aula de inglês custa Y, natação custa não sei mais quanto, babá, se for o caso ou não. Tudo dentro de uma proporcionalidade e uma compatibilidade com aquele padrão de vida. Se faz a soma da parte das despesas que não são exclusivas da criança. TV a cabo, por exemplo, internet. A criança vai morar na casa de um dos genitores, não vai ter uma TV a cabo só para ela, não vai ter uma internet só para ela, não vai ter um condomínio, uma taxa condominial ou um aluguel só para ela. Então se faz ali uma proporcionalidade. Se rateia, entre aspas, né, aquele custo. Faz-se uma estimativa de custo de alimentação, vestuário e assim vai. Esta é a necessidade da criança. Então a criança, vamos imaginar, ela pode custar, o custo de manutenção de uma criança pode ser de muito baixo, R$500, R$300, sei lá o quanto, e pode ser muito alto. 5, 10, não tem limite. Se nós pegarmos o filho do Donald Trump, por exemplo, imagino que o custo de vida dele deve ser enorme.
Muito bem. E a possibilidade? Existe uma tendência, né, de querer fixar um percentual, mas isso não é tão claro assim, não é tão fixo, não é tão direto assim. A possibilidade de quem vai pagar a pensão é um outro teto. A pensão não deverá nem ultrapassar a necessidade e também não poderá ultrapassar a possibilidade. E mais, leva-se em conta que o dever de sustento é de ambos os genitores. Então, a criança custa 6 mil por mês. Imaginemos que o custo para manter aquela criança é 6 mil, entre escola, alimentação, a parte dela da TV por assinatura, da internet e tudo mais. Digamos que o pai e a mãe tenham rendas iguais. Talvez faça sentido se calcular, bom, se a criança custa 6 mil e ambos têm condições de pagar 3 cada um, perfeito. Digamos que o pai ganhe 3 vezes mais do que a mãe. Talvez faça sentido que aquele custo de 6 mil seja distribuído numa proporção desigual entre eles. Né? O pai ganha 3 vezes mais do que a mãe, então se divide os 6 mil em 4, ele paga 3 quartos e ela 1 quarto. Só que sempre limitado à possibilidade de quem paga a pensão. Então, se o pai não tem condições de pagar 4.500, acabou. Não tem, a conta não fecha. Mas se tiver condições dentro dessa proporcionalidade, é assim que é distribuído. É assim que deve ser distribuído. E a possibilidade e a necessidade, elas são mutantes, elas são variáveis. Vamos imaginar um casal que não se separou, que tem um filho ali. Tem um filho que estuda em colégio particular, clube, natação e tudo mais. Aí o pai perde o emprego, a mãe perde o emprego, tem uma redução de renda. O que acontece? O padrão de vida cai. A pensão alimentícia é a mesma coisa. Ela pode ser revisada para cima ou para baixo de acordo com as alterações de possibilidade, de necessidade de cada momento. Doutor Guilherme, boa tarde. E aquela regra dos 30%? A pensão não deve ser de 30% da renda de quem paga? Existe agora até um apelido, né? Os advogados 30%istas, né? O advogado 30%ista é aquele que não adentra nos critérios de fixação e simplesmente diz, a pensão tem que ser 30%. O que acontece? Para as pessoas que têm uma renda baixa, em que a pensão não será suficiente para alcançar ou para ultrapassar a necessidade do filho, se tem entendido que 30% é um limite razoável. Então, vamos imaginar uma criança que tem um custo de vida, por necessidades especiais ou não importa, um pouco mais alta do que aquela que seria compatível ao padrão de vida que se ela morasse com o pai e com a mãe. Né? Aquela que ela teria, ela tem uma necessidade maior, mas o pai ganha R$1.000 por mês. Não importa qual é a necessidade da criança. Mas a criança ela tem uma necessidade, um problema de saúde tal, que ela precisa de tal tratamento que custa 10 mil por mês. Se o pai ganha R$1.000 por mês, o judiciário tem entendido que a pensão não vai passar de 30% desses R$1.000. E isso se tiver um único filho. Isso se ele tiver filho apenas com aquele casamento, apenas daquela união. Se o pai, no exemplo, que é o que acontece na maior parte das vezes, tiver filhos de 2 relações, não é difícil que o juiz pegue e diga, bom, tudo bem, 30% dividido pelos 2. E aí o guardião, a mãe da criança, diz, não, mas o meu filho tem um custo de vida de 5 mil, ele vai pagar R$150, isso é uma piada. Realmente, é insuficiente. Mas é que a renda dele é insuficiente. E se ele não tivesse separado, estivesse morando na casa, ele não poderia aportar com muito mais, porque se a pensão consumir toda a renda do pai, ou do alimentante, agora eu estou caindo na minha própria, naquilo que eu tanto critico, né? Mas estou seguindo a tendência estatística, né? A situação mais comum. Se a pensão comprometer uma parte muito grande da renda do alimentante, ele não vai pagar a pensão. Ele vai para a cadeia, ele não paga, ele não tem como tirar leite de pedra. Então, imaginemos uma pessoa que ganha 50 mil por mês. Não é porque ele ganha 50 mil por mês que o filho tem que receber uma pensão de 15. Ele poderá receber uma pensão de 15, se comprovada uma necessidade até neste patamar, e já levando em consideração a renda da mãe, a renda de ambos. Então, imaginemos um casal em que ambos ganham 50 mil por mês e o filho fica morando com a mãe.
Será que uma criança custa 30 mil por mês? Será que uma criança custa 15 mil por mês? Na maioria das vezes, não. Será que uma criança custa 5 mil por mês? Pode ser. Na maioria das vezes, não. Mas caso ela tenha este custo e caso este custo não ultrapasse os 30%, caso ele fique dentro dos 30% da renda do alimentante, já observada a proporcionalidade, talvez seja o percentual correto. Mas não se fie nisso. Se você for réu numa ação de alimentos e tiver uma renda alta e se deparar com uma situação de talvez pagar uma pensão alimentícia em valor superior à necessidade da criança, a regra de 30% não se aplica. Ela se aplica para o cara que ganha R$ 1.500 por mês, não para o cara que ganha 5 mil, não para o cara que ganha 10, 15, 20 mil. Para esse, talvez, o percentual seja menor, porque a pensão não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. Ela não pode ser fonte para a criança ou o guardião daquela criança fazer poupança. Bom, então indo nesse sentido, a gente teve no passado aí um caso emblemático da modelo e apresentadora Luciana Gimenez, que teve um filho com o cantor Mick Jagger aí, e que a pensão ficou ali estipulada na época em $10 mil mensais. Isso aconteceria nos dias de hoje, doutor? Cada vez menos, Cláudio, cada vez menos. São Paulo ainda... São Paulo tem um custo de vida mais caro e aí eu vivo criticando o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, né? Agora, para largar do pé do Tribunal de Justiça daqui, eu vou criticar um pouco de São Paulo. São Paulo, talvez. São Paulo, Rio de Janeiro, talvez, mas é cada vez menos comum. Nós temos o caso do Wesley Safadão, um cantor, que foi condenado a pagar uma pensão alimentícia absurda, de R$40 mil por mês. Isso costuma ser objeto de crítica dos profissionais do direito, na maior parte do país, né? Eu me lembro, no caso da Luciana Gimenez, eu era recém-formado, concluí a faculdade em 99, e eu me lembro que eu fui fazer uma audiência em Montenegro com a juíza Márcia, que ainda está em Montenegro. Ela adora aquela cidade, ficou lá recusando promoções. E a juíza Márcia, da comarca de Montenegro, criticou, disse, isso é um absurdo, $10 mil para uma criança é um absurdo. Eu não sei se eu concordo com ela, porque eu não sei qual é o padrão de vida do Mick Jagger, eu imagino que seja absurdo. Eu deduzo que o padrão de vida do Mick Jagger seja muito extravagante. E talvez, dentro do padrão de vida do pai, uma pensão de $10 mil não seja absurda. Ou talvez seja, eu não sei. É muito importante levar em conta não a renda, e não o padrão de vida que a pessoa poderia ter, e sim o padrão de vida que ela tem. Porque eu posso ter uma renda muito alta e ter um padrão de vida frugal, ser uma pessoa simples, como acontece. Existem exemplos, o Warren Buffett mora na mesma casa há 60 anos. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mercado de ações do planeta. Aquele ator Keanu Reeves anda de metrô. O ator Bill Murray mora numa casa de 2 dormitórios, num bairro comum. Então, às vezes a pessoa pensa o seguinte, bom, eu tenho uma renda alta, grande coisa, meu padrão de vida será simples e vou criar meus filhos dentro deste padrão. Aí, quer dizer, aí então eu me separo e aí eu perco a possibilidade de oferecer para o meu filho um padrão de vida que eu considero melhor para ele, porque nem todo padrão, nem sempre mais dinheiro é melhor. Dinheiro nem sempre mais é melhor. Então, é importante ver o padrão de vida do pai. O Mick Jagger tem um padrão de vida extravagante, provavelmente. Então, talvez, no caso dele, não seja tão absurdo assim. Mas as superpensões estão acabando, estão cada vez menos comuns, as superpensões. Em São Paulo ainda acontece, mas cada vez menos. E como funciona a ação de prestação de contas? A ação de prestação de contas. Existe uma tecnicidade que é o seguinte. Agora eu falarei o juridiquês, mas eu já faço a tradução. A ação de prestação de contas é uma ação de rito especial. E ela é inerente à ação de prestação de contas a condenação do réu, caso ele não consiga prestar as contas, devolver aquilo que ele não gastou. Isso acontece com o síndico, por exemplo, um síndico de prédio, o curador de um curatelado, que eu já falei aqui em uma outra entrevista. Ele tem que prestar as contas, não conseguiu prestar, beleza, aquilo que ele não conseguiu prestar as contas ele tem que devolver.
Isso é inerente à ação de prestação de contas, rito especial. A ação de alimentos, a obrigação de alimentos, ela é irrepetível. Tradução, não precisa devolver. A pensão de alimentos, se você pagar a pensão e depois ficar comprovado que o valor não era correto, não era aquele, ela não será devolvida. Numa ação de investigação de paternidade, se o juiz fixar uma liminar, mandando o réu pagar uma pensão alimentícia, e depois se constatar que ele não é o pai, ele não poderá, o filho não precisará devolver o que recebeu. E aí, com base nessa tecnicidade, se você entrar no site da maior parte dos tribunais do país, inclusive no STJ, haverá um número enorme de decisões dizendo que não cabe prestação de contas em ação de alimentos. Não cabe. É o que diz, tem um caminhão de decisões dizendo isso. Em 2020, em maio de 2020, um ano atrás, o STJ julgou, se você for advogado, anote aí, o recurso especial 1814639 do Rio Grande do Sul. Recurso especial 1814639 do Rio Grande do Sul. Você entra lá no site do STJ e verificará que houve uma mudança na jurisprudência. O acórdão é grande, mas então eu lerei só um trecho da decisão do STJ. Só um trecho. Na perspectiva do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente e do legítimo exercício da autoridade parental, em determinadas hipóteses, é juridicamente viável a ação de exigir contas ajuizada por genitor alimentante contra o guardião ou guardiã e representante legal do alimentado incapaz na medida que na medida em que tal pretensão, no mínimo, indiretamente está relacionada com a saúde física e também psicológica do menor. Lembrando que a lei não traz palavras inúteis. Às vezes o STJ reconhece que não traz, outras vezes nem tanto, né? E aí ele fala, né, como os alimentos são prestados, como os alimentos prestados são imprescindíveis para a própria sobrevivência do alimentado, no caso, tem seríssimos problemas de saúde, eles devem ao menos assegurar a existência digna de quem os recebe. Assim, agora está aqui, a função supervisora do alimentante. E aí ele segue falando sobre a função supervisora. E aí nós temos o artigo 1589 do Código Civil. Se você for advogado, anote, preste atenção. Artigo 1589. O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia. Até aí, tá, tudo bem. Segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz. Agora a parte que interessa, do artigo 1589. Bem como fiscalizar a sua manutenção e educação. E aí que está, fiscalizar a manutenção. O que é? O pai ou a mãe, não importa, o alimentante paga uma pensão de X. O artigo 1589 do Código Civil diz que ele tem, não é o direito, ele tem a função de fiscalizar. Então ele paga a pensão, não importa de quanto, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais. Aí ele chega, bom, deixa eu ver, o meu filho poderia estar num colégio particular, de primeira linha, e está num colégio público. Poderia ter um plano de saúde de primeira linha e não está. Para onde que vai esse dinheiro? Para onde que vai os 5.000 reais que eu pago, ou 4, não importa quantos mil reais que eu pago de pensão? Ele não tem o direito apenas, ele tem o dever de bater na porta da pessoa que gere a pensão, a mãe, ou o pai, ou quem for, e pedir explicação, é o que está na lei. Aí nós voltamos para aquela tecnicidade que eu falei, da ação de prestação de contas. Muito bem, a decisão do STJ foi revolucionária, mas essa aqui não tem efeito vinculante. Então, se você entrar com uma ação de rito especial, você é advogado que está assistindo, entrou com uma ação de rito especial de prestação de contas, você corre o risco do Tribunal de Justiça do seu estado dizer que não cabe prestação de contas, porque de fato este era o entendimento predominante, inclusive do STJ até um ano atrás. Mas você pode entrar com uma ação de rito ordinário de fiscalização da pensão. Você coloca ali. Não é ação de prestação de contas, é uma ação de fiscalização da pensão alimentícia, no qual você pede que o genitor que administra a pensão explique como ele gasta. E nesta ação você não precisa pedir para pagar menos. Por que alguém pode pedir para fiscalizar a pensão alimentícia? Para revisar para menos? Talvez, é uma hipótese. Mas ele também pode pedir para que a pensão seja gasta com a criança.
Eu pago 5 mil de pensão, por exemplo, né? Digamos, eu pago 5 mil de pensão e não quero pagar menos. Eu quero pagar os 5 mil. Só que eu quero que esses 5 mil sejam investidos na criança. Eu quero que o meu filho tenha um colégio bom, mas um curso de inglês bom, eu quero que ele se vista bem, eu quero N coisas. Então, a ação de fiscalização ela tem uma finalidade fiscalizatória, como o próprio nome diz. Então, a dica que eu dou para você, advogado, evite a discussão técnico-jurídica se a ação de prestação de contas, a ação de exigir contas, que mudou o nome, né? Em 2015 o CPC mudou e não é mais prestação de contas, é ação de exigir contas. Evite essa tecnicidade. Se quiser seguir por essa linha, beleza, use o recurso especial 1.814.639 como paradigma para já encaminhar a discussão para o STJ, caso necessário. Mas se você quiser evitar essa discussão, ação de fiscalização com base no artigo 1589 do Código Civil. E aí depois você poderá pedir a revisão de alimentos para pagar menos, caso comprovado que a necessidade da criança não seja naquele valor, ou poderá pedir para manter a pensão naquele valor, mas que ela seja gasta com a criança. São as duas opções que você tem, as duas finalidades desse tipo de ação. Muito bem, doutor Guilherme, ainda tem mais 1, 2, 3, 4 perguntas ainda, no mínimo, da nossa audiência aqui sobre o assunto, que interessa muita gente para a gente conversar. Pode passar se tiver tempo, Cláudio, tu é que manda. Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotado, então vou pedir para a gente continuar nesse assunto a semana que vem, se for possível, doutor Guilherme. Sempre. Então, podemos tá separar as perguntas aí, na semana que vem a gente já começa a partir delas. Já estão separadas. Vamos deixar os endereços e os contatos aí para quem quiser conversar sobre o assunto aí, doutor Guilherme? Redes sociais, CRJ Advogados no Facebook e no Instagram. O canal Saiba Direito, meu canal do YouTube, Saiba Direito, em que este vídeo será carregado na semana que vem. WhatsApp 51 99985 7991 e telefone fixo 51 3228 1219. Muito bem, muito obrigado então, doutor Guilherme. Uma ótima semana e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, Cláudio.